Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito-lhes todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E o versículo 12 falou: O Senhor é contigo, homem valoroso. E o versículo 14, olha Deus dizendo: Vai nesta tua força, não te enviei eu? Juízes capítulo 6, versículo 11 até o 14 foi o que eu li aqui. Todos nós gostamos de obter certeza da vitória para qualquer situação, para qualquer problema, para qualquer coisa na vida. Nós gostamos de saber que vamos fazer algo, que vamos empreender algo e vamos obter a certeza da vitória. A palavra de Deus nos dá orientações como é que nós podemos lidar, como é que nós podemos lidar com situações, com problemas, com adversidades e assim também ter a certeza da vitória. Nós precisamos seguir algumas orientações da palavra de Deus para que a gente possa também ter a certeza de que vai haver vitória naquilo que nós estamos intentando fazer ou realizar, ou algum problema que nós queremos ver a solução. O versículo 12, o Senhor dizendo para Gideão: o anjo do Senhor, conforme diz o versículo 11, o anjo do Senhor veio e foi conversar com Gideão. E ele disse para Gideão: O Senhor é contigo. A palavra hebraica aqui significando, falando o Senhor é contigo, significa Jeová e Mecá no hebraico. O Senhor é contigo, homem valente, ou varão valoroso, conforme a outra versão da palavra. No versículo 24, aqui mesmo do capítulo 6, fala da paz. Fala que o Senhor é paz. Verso 24. Jeová Shalom. Para nós começarmos a realizar uma obra, para a solução de um problema, para obtermos a vitória, nós precisamos, em primeiro lugar, da presença do Senhor. Então o anjo do Senhor veio até Gideão. Gideão era um homem de Deus. E todas as vezes que nós também quisermos vencer ou superar qualquer obstáculo, quando o Senhor vem até a nós, quando trazemos o Senhor para a nossa presença, para junto conosco, isto é através da oração, o Senhor vem, nos dá a palavra e nos dá a sua paz. Então o Senhor deu uma palavra para Gideão. Ele disse: o Senhor é contigo. É o mesmo Senhor Jesus dizendo para nós: eu estou contigo, eu estou convosco todos os dias. Vai nessa tua força. Vai na força que eu tenho te dado. Vai na força que você já tem obtido, você já tem alcançado, você já tem recebido. Então, existe aqui alguns elementos para você obter a certeza da sua vitória que eu vou deixar aqui para você meditar. Em primeiro lugar,
A oração, você deve orar, nós devemos orar para qualquer problema, para qualquer direcionamento na vida, para qualquer coisa na vida. É imprescindível, é essencial, é primordial a oração. A oração nós temos que ter como prioridade na nossa vida. O versículo 7 e o versículo 8, aqui do capítulo 6. A oração é essencial. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. O povo clamou ao Senhor por causa dos midianitas. E você pode acreditar, Gideão estava no meio daquele povo que clamou, que buscou, que orou ao Senhor. Então o Senhor disse para eles, através de um dos profetas que o Senhor levantou: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Deus trouxe à memória de Israel mais uma vez que ele, o Senhor, fez o povo subir do Egito. O povo estava escravizado há 430 anos no Egito. E tirou o povo debaixo do jugo de Faraó, debaixo da escravidão, fez eles atravessar o Mar Vermelho. Deus estava relembrando o povo, trazendo à memória do povo que ele, o Senhor, tirou o povo debaixo da servidão do Egito e debaixo da escravidão de Faraó, ali também no Egito. E o Senhor agora ia livrar eles dos midianitas. Então, tudo começa com a oração. Então, a partir do versículo 12, o versículo 12 e o 16, nos fala da presença de Deus. Então, o 12 fala: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente, ou varão valoroso. Ainda a palavra de Deus, ela diz no verso 16: Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus garantiu para Gideão: Eu estou contigo. Deus está dizendo neste momento para você também. Receba esta palavra. Eu estou contigo. Os midianitas eram inimigos de Israel. Eles saqueavam, roubavam, matavam, espoliavam, arrancavam os bens. Mas o Senhor garantiu: ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Era muita gente, mas ele garantiu para Gideão: você vai ferir a eles como se fossem um só homem. Deus não mente, Deus é fiel. Então o Senhor, aqui no versículo 12 e no 16, ele provou a sua presença ali para Gideão. Quando Deus está presente nas nossas vidas, quando o Senhor se faz presente, aqui está então a certeza, o ponto de partida para a nossa vitória. Então o Senhor começou mostrando que estava presente, respondendo que estava presente com o povo de Israel, que estava com Gideão. E o Senhor prometeu que ele teria vitória. Então o Senhor fez promessas para Gideão, para o seu povo. Você pode depois ler com calma, aqui mesmo em Juízes, capítulo 4, o versículo 14. Aqui mesmo em Juízes, no capítulo 7, versículo 8 e versículo 9. As promessas que o Senhor fez, que Gideão e o seu povo seria livre da opressão dos midianitas. Então aqui já são 3 aspectos para a certeza da vitória: a oração, a presença de Deus e as promessas. Existe um outro elemento aqui muito importante para você também concretizar a certeza da vitória: o Espírito Santo. O versículo 34, por exemplo, aqui no capítulo 6. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiasitas
se ajuntaram após deles. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Então, a oração, a presença de Deus, a promessa de Deus, agora juntando-se a todos esses elementos, o Espírito do Senhor, ele também caracteriza a certeza da vitória. O Espírito do Senhor, ele revestia Sansão, você conhece a história, então Sansão, quando ele era impelido, quando ele era revestido, ele vencia, ele fazia proezas na força, na capacidade do Espírito do Senhor. Versículo 34, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Mas também, na hora da peleja, na hora da luta, na hora do embate, para se obter a vitória, a certeza da vitória, o nosso coração, no caso aqui o coração de Gideão, ele precisava da paz interior. É o que está escrito no verso 23 e o 24. É isso que dava confiança na vitória. Agora também tem um elemento muito importante para se obter a certeza da vitória. Aqui mesmo no capítulo 7, versículos 5, 6 e 7, a atitude correta. Para superar um problema, uma dificuldade, para vencer qualquer embate, qualquer luta, qualquer dificuldade, nós precisamos de ter atitudes corretas. Então o Gideão precisou de ter uma atitude correta. Eu vou recapitular outra coisa aqui. A oração, ela é o início da vitória. Volte à leitura no versículo 7 e 8 do capítulo 6. A presença de Deus, ela é o segredo da vitória. O versículo 12 e o 16. As promessas de Deus, que Deus faz, são a certeza da vitória. O versículo 14 do capítulo 4 e o versículo 7, 8 e 9 do versículo 7. O Espírito Santo, ele é a força para a vitória. A força para a tua vitória, a força para a nossa vitória, vem do Espírito Santo. Versículo 34. Então também no verso 23 e no verso 24 fala sobre a paz interior, que é necessário para nos dar confiança na vitória. Pedro estava preso no capítulo 12 de Atos. Tiago já tinha sido morto ao fio da espada. Pedro seria o próximo dentro de alguns minutos, quando amanhecesse o dia. Pedro estava dormindo e era por volta de meia-noite, de madrugada. O anjo do Senhor foi lá e libertou Pedro. Mas a paz interior de Pedro era tão grande que ele estava dormindo, preso com uma corrente, preso de um soldado do lado direito e preso em outro soldado do lado esquerdo, no seu pulso. Tinha 16 soldados vigiando Pedro, e o anjo do Senhor libertou Pedro, e ele passou por 4 quaternos de soldados, 16. Ele passou por várias portas, e ele foi livre de uma maneira gloriosa, mas Pedro, ele tinha paz interior. E aqui no caso de Gideão, a atitude correta é determinante para a vitória. Você tem que ter a atitude correta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Continue meditando a palavra de Deus. Se você quer a certeza da vitória para a sua vida, lembre-se da oração, da presença de Deus, das promessas feitas por Deus, do Espírito Santo, da paz interior e da atitude correta. Esses são recursos essenciais, importantes, para você ser uma pessoa vitoriosa. Não hoje, não amanhã, mas sempre, sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, rica e poderosamente, no nome de Jesus. Que você sempre seja uma pessoa vitoriosa. E que você possa também, se ainda não se inscrever em meu canal aqui no YouTube, se inscreva e compartilhe com os teus contatos. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Paz. Fica na paz do Senhor. Amém.